que o não, ele não é um abismo. Na verdade, ele é uma lombadinha. Você que decide se você vai atravessar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, ou se você vai ficar com ele e vai levar ele pra casa com você e vai ficar frustrada pra sempre, depois falando que o culpado mesmo era o chefe. A Nath, uma vez eu lembro que deu uma palestra sobre o poder do não foi isso? Sim, foi meu primeiro TED Talk, inclusive. Nunca tinha usado a minha própria história pra ensinar algo. E aquele TED Talk foi a primeira vez que eu falei sobre a minha história pregressa com a TV onde eu trabalhava. E eu contei no TED, né, que foram 2 grandes nãos até aquela época que marcaram a minha vida. Meu primeiro grande não foi quando eu, vi que tinham pessoas com poupança. Tinha uma menina, né, na escola, tal, com poupança pra ter o carro, só ela tinha aquilo, e perguntei pros meus pais se eu tinha poupança também pra ter o carro. Meu pai falou, não, cresça e apareça, não tem dinheiro nem pra gente, que girar pra você tá maluca, imagina, era 92 na época, o auge da inflação naquele ano, a inflação chegou a quase 2.000% no ano. Hoje eu tenho esse contexto. E o outro segundo grande não foi quando eu sugeri de fazer um quadro na TV, no programa onde eu trabalhava. Eu criei um reality pra transformar pessoas endividadas em investidoras em 4 semanas e sugeri pro diretor. Foi revolucionário na época. Que não existiu, né? Na verdade, na época, pegaram a minha ideia e deram pra outra pessoa. E foi assim que tudo começou. Isso era 2012, eu tenho um e-mail até hoje sugerindo, né? Quadro de finanças e tal. Coloquei no papel, tudo bonitinho, como seria. Sempre com aquele pensamento, né? De intraempreendedora. Bom, o que eu posso fazer pra melhorar? A ideia é tão boa que outra pessoa vai fazer no seu lugar. Isso foi em 2012. Então eu fiquei de 2012 até 2015 batendo em todas as portas que vocês possam imaginar, e esse foi o meu segundo grande não. Então foram esses 2 grandes nãos que meio que modelaram a pessoa, né, que eu sou até hoje, e depois de lá pra cá aconteceram outros nãos, mas eu nunca tinha contado essa história. E eu me sentia culpada por ela. Olha que loucura. Quando eu fiz o TED Talk, eu assisti ele depois, eu pedi pra tirarem do ar. Eu liguei pra pessoa lá do TEDx, falei, você pode tirar ele do ar? Já tinha 6.000 views. E uma galera, assim, comentando embaixo, gente falando, nossa, que legal, gente falando, tipo, que absurdo. Nossa, muito hate, assim, embaixo do TEDx. E aí eu liguei lá e falei, você pode tirar? E eu lembro que o Érico, meu marido, ele falou, você tá maluca que você vai tirar isso? Ele falou, você mentiu? Eu falei, não, a história é essa. Eu falei, então, ele falou, quem deveria se envergonhar são eles. Porque eles pegaram a sua ideia e deram na mão de outra pessoa. Eles te desqualificaram. Eles, tipo, te passaram a perna. Então, se você está contando a verdade, você não deveria ter nenhum motivo pra ter vergonha disso. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Então, o não, de fato, ele, pra mim, ele é muito poderoso. Quando você sabe usar o não pra algo positivo. Aquele não poderia ter sido uma pá de cal nos meus objetivos, nos meus sonhos. Aquilo só me deixou, tipo, ainda mais, assim, com sangue nos olhos pra falar, não, isso aqui vai dar certo. Transformou a sua vida, né? Não, e eu tentei durante 3 anos fazer na TV. E o curioso é que eu fiz o canal do YouTube pra mostrar para o meu chefe da TV que eu era capaz de ser merecedora daquele quadro. Não fiz o canal do YouTube. Você vê a força do não, né? Exatamente. Nada é mais educador do que o não. Total. Mas depende muito de quem recebe. É verdade. Tem muita gente você que viu recebe. Que você teve que aprender a também ver que aquilo ali era importante, que ter falado sobre isso. E que o não, ele não é um abismo. Na verdade, ele é uma lombadinha. Você que decide se você vai atravessar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, ou se você vai ficar com ele e vai levar ele pra casa com você e vai ficar frustrada pra sempre, depois falando que o culpado mesmo era o chefe. Você ainda se sente sozinha hoje, Nath? Acho que sim, porque tem decisões, como eu sou a única sócia da empresa ainda, por mais que existam decisões compartilhadas, no fim das contas, quem toma a última decisão sou eu. E quem vive, né, a maior parte das consequências, sejam elas positivas ou negativas, é todo mundo, não sou só eu. Então eu acho que a solidão, né, da liderança, pelo menos no nosso caso, vem desse lugar, onde eu sou a única sócia da empresa. A gente, né, tá caminhando pra mudar isso. E eu blindei mesmo durante muito tempo, porque eu não encontrava eco no universo de Venture Capital em relação aos meus princípios e aos meus desejos em relação à empresa. Então eu sempre fui meio que, né, essa weird, assim, dentro do ecossistema, porque tem muitas coisas que eu acho que é um bullshit, assim, sabe? E que eu não acredito muito dentro desse mercado de Venture Capital. Gosto de você, Kepler. Mas o Kepler, inclusive, sabe as minhas restrições em relação aos modelos, essa coisa do unicórnio. O que você acha que é bullshit nesse ecossistema? Porque pra mim, essa coisa, né, do tipo, você criar uma empresa pra vender, nada mais e nada contra, de um
trade ou de um esquema de pirâmide, mais bem elaborado, assim, sabe? Tipo, alguém vai comprar aquilo, você vai ter que vender pra alguém e não necessariamente aquilo tá, de fato, gerando valor pra sociedade. E o meu negócio surgiu para gerar valor pra sociedade, não pro sócio investidor, nada contra. Mas pra mim não servia. Então eu comecei a investigar muito a respeito de impacto social, de fundos de impacto, quem eram os capitalistas de impacto do Brasil e do mundo. E no Brasil são pouquíssimos. E a lógica toda, né, até do equity de empresa, da galera que trabalha e vendo, né, muitos parceiros, gente que eu gosto muito, assim, caindo em falácias do tipo, não, eu tenho um pedaço da empresa, tá, mas a sua empresa não vale nada, você vai ficar esperando um evento de liquidez até quando, amigo? Tipo, sério que você vai cair nesse sonho? Então, pra mim, sonhos vazios, e pra mim, boa parte do mercado é constituída de sonhos vazios, quando você entra lá mesmo, tá, mas qual é o valor que você tá gerando pra sociedade?